Essa noite eu quero que o Espírito Santo ministre no seu coração, assim como Ele ministrou essa palavra comigo. E o tema dessa noite é: Jesus toca e o milagre acontece. Eu vou repetir para você compreender. Jesus toca e o milagre acontece. Quero dizer que se você se permitir ser tocado pelo Espírito Santo, o milagre acontece. E eu trago um texto para a gente ler que é certeiro ou é cirúrgico. E o texto é Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. À medida que você achar, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, nos versos 11 ao 17. Nos colocamos todos de pé, por favor. E o texto vai dizer assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e o que levaram pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entrou e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta forma por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Até aqui, você pode se assentar. Então aqui o evangelho escrito por Lucas conta a história de uma viúva que havia acabado de perder seu filho. E eles vinham num cortejo. E quando Jesus ia ao posto, com uma multidão, o que seguia? Os discípulos e mais uma multidão. E o interessante é que o texto vai dizer que são duas multidões de pessoas. E ele é narrado um vindo e outro indo. E há uma diferença muito latente ou muito grande entre essas duas multidões. A primeira é que o cortejo da viúva está trazendo morte, tristeza, lamentação. E eu acredito, o texto não diz, mas muito questionamento da parte da viúva. Penso eu. Era viúva, e o texto deixa claro que ela era uma viúva. E na lei deles, a viúva ou a mulher dependia, aspirante Antônio Jefferson, do provento do homem, do seu marido ou seu filho. E se fosse filha, não podia trabalhar. Então o texto quer dizer que ela já era cometida por uma perda. O seu esposo já havia falecido. Então a sorte dela estava depositada no seu único filho. E ao contrário vem Jesus, com seus discípulos, vem trazendo vida, vem trazendo milagre, porque
Capítulo antes, ele cura a filha de Jairo. E ele faz maravilhas e prodígios, porque ele é o próprio Deus. Mas aquela multidão, tanto a da viúva, ou quanto estavam com Jesus, trazendo para os nossos dias atuais, nenhuma das multidões a qual acompanha você pode fazer alguma coisa. Não adianta eu e você estarmos rodeados de pessoas, se nenhuma delas carrega o Espírito Santo, se nenhuma delas tem o poder no nome de Jesus para curar, para restaurar a vida, restaurar a família. Então as duas multidões são apenas um aglomerado de pessoas. E eu aprendo que, independente de quantas pessoas estão com você, em torno de você, se nenhuma delas tem Jesus, ou aproxima você de Jesus, é caminho de morte. É caminho de morte. Não adianta você ou eu ter 30 amigos, se nenhum deles leva você para diante da cruz. Se nenhum deles nos confronta em amor, falando do Evangelho. Então são duas situações. Uma, discípulos festejando a vida, festejando aquilo que Jesus realizou naquela caminhada, antes de chegar em Naim. E o cortejo vindo com uma mulher, com uma mãe, uma esposa com a sua vida acabada ou destruída pela situação. Mas o que isso tem a ver conosco? Tudo. Eu não sei qual é a sua condição de você estar aqui hoje no culto do Senhor. Nós viemos cultuar. Mas Jesus sabe a condição que você se encontra nesse exato momento. Será que você está trazendo vida ou você está carregando morte? E quando eu falo morte, é uma morte espiritual, uma morte que vai nos apagando, nos afastando da presença de Deus. Ou a multidão que está com você está te afastando, ou ela está celebrando as suas conquistas em Jesus. E quantas vezes a pessoa que está acometida de uma doença ou depressiva, ela não consegue ver saída daquela situação. Assim como a viúva de Naim, ela deveria estar questionando Deus por que estava acontecendo aquilo com ela. Se ela já havia perdido seu esposo e agora perdeu seu filho. E quantos de nós questionamos Jesus pela situação que estamos passando hoje? Será que você não tem questionado o Senhor Jesus pela situação que você está passando hoje? Seja ela boa, geralmente quando é uma situação boa, ninguém questiona Deus. É tudo provisão do Senhor. E aí quando a dificuldade bate na porta, Senhor, o que pecado tenho feito? Senhor, aonde eu estou errando? E aí começa o questionamento. Por que aconteceu isso com a minha vida? Por que isso? Por que aquilo? Nós não refletimos o que nós plantamos. Nós não olhamos para trás. O que você semeou para que hoje você está colhendo exatamente isso? Pastor, mas eu não semeei e estou com uma enfermidade. Vamos orar porque eu creio que Deus vai curar. Nós só somos curados para curar alguém. Você só vence uma dificuldade para você ter propriedade para falar dessa dificuldade.
Uma pessoa que venceu o câncer, que Jesus deu a cura, vou usar essa frase melhor, quando Jesus dá a cura para alguém que teve acometido de um câncer, por exemplo, ela tem autoridade e há sobre ela uma autoridade no mundo espiritual para ela impor as mãos e curar, em nome de Jesus, porque ela venceu aquilo. Uma pessoa que é resgatada das drogas, ela tem a propriedade para dizer assim: Jesus me resgatou, Jesus me curou e hoje eu sou uma carta viva de Jesus. Então, tanto a alegria dos discípulos como a tristeza da viúva de Naim, tudo aponta para Jesus. Tudo faz com que aquelas situações aponte para Jesus. Quantas pessoas estão rodeadas de multidão, porém essas pessoas não têm Jesus. Estão mortas espiritualmente. Carregam desânimo, tristeza, amargura, falta de perdão, rancor, depressão, assim como a multidão que acompanhava a viúva. E quanto mais nós caminhamos com essas pessoas que não conheceram Jesus ainda, ou nós levamos o Evangelho, levamos a luz e transformamos elas através do Evangelho, através do poder de Deus, ou você fica na mesma situação. Você e eu, nós precisamos caminhar junto. Eu e você, nós precisamos caminhar juntos em direção à cruz. Em direção a fazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. O Antônio falou do Atos dos Apóstolos, que a igreja crescia. E nós só vamos crescer o dia que nós tivermos comunhão. O dia que todos nós, hoje eu falava com outra irmã, de outra denominação de manhã, nós começamos a falar sobre reino, e ela disse: Jonas, só vai crescer, as igrejas só vão crescer quando as pessoas compreenderem o que é ser igreja em casa. O que é exercer o sacerdócio para o homem em casa. É ter os cultos familiares ou os nossos PG em casa. Porque aí vai crescer. Aí Deus vai olhar e vai mandar uma multiplicação no PG, ou numa célula, que for em outra denominação. Quando tiver essa unidade como corpo, e tendo Jesus Cristo como cabeça, a igreja vai crescer assim como Atos dos Apóstolos. Porque eles tinham comunhão. Eles andavam junto. E a multidão que seguia Jesus, na hora da crucificação, até os discípulos abandonaram. E eu quero dizer para ti, o dia que der ruim para você, seja ela por qualquer coisa, e eu não estou profetizando, eu estou trazendo o contexto. Quando der uma dor de barriga em você, você vai ver quem é o seu amigo de verdade. Quem é aquele que vai se dispor a ir à tua casa, orar, aquele que vai levar uma palavra de ânimo, de encorajamento. E essa pessoa, ela vai ser parecida com Jesus. Essa pessoa, ela vai dispor do seu tempo para cuidar da sua vida. Enquanto nós não abrir o nosso coração, ou quebrantar ele diante de Deus, para que o Espírito Santo entre, faça a limpeza que tem que ser feita, gere em nós uma mente renovada e um coração contrito, quando isso acontecer nas nossas vidas, porque está todo mundo junto do corpo, você vai exalar Jesus Cristo aonde você for. O perfume de Jesus, ele vai ser visto
num olhar. Aquilo que Jesus fez na minha e na tua vida, ele vai ser escancarado, não para a nossa glória, não, mas para a glória de Deus, porque ele pegou o improvável, ele pegou aquele que estava à margem da sociedade, trouxe do império das trevas para o império da luz e deu um nome, e como nós cantamos, nós somos co-herdeiros com Cristo. E ele é o nosso Pai. Ponto. A nossa vida, ela fica leve. A tribulação que você está passando hoje, nesse exato momento, é para o seu crescimento espiritual. Pastora Marlene, como é que eu cresço? Obedecendo. Se você não obedecer a palavra de Deus, você não cresce. Se você não for obediente, você não cresce em Cristo Jesus. A sua vida, ela não é transformada, porque está faltando obediência. E quando nós obedecemos aquilo que Deus quer da nossa vida, somos transformados pelo Espírito Santo. E voltando ao texto, a viúva estava perdida, não tinha mais nada. E o texto fala que Jesus olha para ela e o coração dele tem uma compaixão. O coração dele olha para ela com um olhar de amor. E quando nós olharmos para uma pessoa com um olhar de amor, amor de Jesus Cristo, nós vamos sentir a dor daquela pessoa. Nós vamos querer que a vida dela seja transformada. Nós vamos querer estender a mão para resgatar ela. Por isso nós usamos o encontro com Deus, um exemplo, para resgatar as pessoas. Ou outras ferramentas que nós temos dentro da igreja. É um resgate. É resgatar. É trazer à tona de volta aquilo que se perdeu. É buscar a ovelha perdida, deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. E agrupar as 99, para que nenhuma delas fujam. Gerando em nós esse amor, a igreja cresce. Gerando em nós um olhar de amor, um olhar de gratidão ao Senhor, pelo resgate, você vai querer gastar a sua vida, ou aquilo que nós chamamos de vida, porque é um tempo curto, em prol de outras pessoas. Chorar com necessidade, olhar para a viúva, olhar para o órfão, estender a mão, doar, seja financeiramente, doar o seu tempo, doar materiais, não sei o que Deus colocar no seu coração. E aí nós nos desprendemos daquilo que a sociedade diz que eu não posso dar, eu não posso amar, eu não posso estender a mão para o necessitado. E Jesus faz isso com a viúva. E o interessante é que ele não toca no defunto. Ele toca no caixão. Ele toca no caixão. E faz aquelas pessoas que estão carregando o caixão parar. Ele diz para mim e para você, pare de andar no meio dos mortos, espiritualmente. Pare. Pare de se apegar às coisas que já passaram. Deixe a depressão longe, a ansiedade longe. Abandone o pecado e obedeça a palavra. Lucas 7,13 vai dizer, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. A palavra compaixão usada neste versículo indica um sentimento intenso, algo que vem do mais profundo do ser. Jesus não foi indiferente à dor da viúva, mas sentiu sua aflição e decidiu agir.
decidiu agir em favor dela. Muitas pessoas podem olhar para nós e dizer assim, eu sinto muito, que pena que não deu certo. Virar as costas e ir embora. Como estava acontecendo no velório dela. Quantas vezes a gente vai no velório, ora, faz? Eu ia dizer faz a missa, mas não é a missa, né? Faz o ato fúnebre lá. E ali mostra uma pessoa que morreu. Sim, está no velório. Mas eu digo, ali mostra tudo aquilo que ela foi. E ficou a sua família, ficou a viúva, a família ali, e as pessoas que estão ali, geralmente tem muitas pessoas, elas não podem fazer nada pela família e tampouco pelo morto. Quando nós vamos numa festa, agora o outro contraponto, quando nós vamos numa festa de aniversário, há muita alegria, mas ninguém pode fazer nada para aniversariante ou para os convidados. Mas quando Jesus está na festa, no primeiro milagre, que o vinho acaba, e ele manda trazer as talhas d'água, e transforma o vinho, água em vinho, ali há a festa, a celebração da vida. Porque onde Jesus entra, não tem depressão, não tem falta de diálogo, não tem pecado que fique oculto, porque Jesus traz à tona. Há mudança de vida quando Jesus entra. Pastor, por que na minha vida não está mudando? A pergunta é, o que você tem feito para a sua vida mudar? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem caminhado no que a Escritura fala a seu respeito? É uma reflexão. Amém? E também mostra o poder de Jesus sobre os mortos. Lázaro, 4 dias morto, Jesus chega, só diz, tirem a pedra. E vão lá, mas um vai dizer, mas já cheira mal. Traduzindo para o nosso dia a dia, não, nem vamos atrás daquele, porque o pecado cheira mal. Mas o que Jesus diz? Lázaro, sai para fora. E o defunto sai para fora. E Jesus disse para você, essa noite, para mim e para você, sai para fora. Abandona os velhos hábitos. Abandona o pecado de estimação. Abandona certas amizades. Sim, abandona. Abandona. Porque senão não adianta. Mas pastor, eu tenho que convencer ela. Amados, quem convence não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Se o tempo dessa pessoa não for agora, você vai gastar o seu tempo e não é. Ou ela vai vir pelas próprias pernas dela em amor, ou pela dor. E pela dor, quando eu falo, é quando ela perder alguém ou perder algo, se sentir sem chão, se sentir como Pedro, esse telefone é direto do céu, diz que a gente está ligado no Espírito Santo. Só não atende porque ele pode te recolher. E quando a gente fala que ele vem pelo amor ou pela dor, é uma metáfora dizendo que a pessoa, ou ela vem entendendo quem é Jesus, por amor e aceitar a cruz, o sacrifício vivo de Deus, ou ela vem quando a decepção bate a porta, a enfermidade bate a porta. E aí o tempo dela chega. Tem uns que chegam no leito da morte. Quando dá tempo.
Mas nós, como filhos do Abba Pai, co-herdeiros com Cristo, nós queremos aquilo que Deus tem para nós nessa terra. Os nossos 120 anos, a gente tem que viver e desfrutar de tudo que é melhor dessa terra, através do nosso trabalho, é óbvio. Mas como nós somos co-herdeiros de Cristo, Deus está preparando a morada no céu, para mim e para você. Mas só vai chegar lá quem for obediente. Só vai chegar lá quem perseverar até o final, aonde Deus preparou um quarto para nós, uma morada no céu. A ressurreição realizada em Naim não foi um evento isolado. No ministério de Cristo, ao longo dos evangelhos, há outros relatos que ele demonstrou sua autoridade sobre a morte, com a ressurreição da filha de Jairo, de Lázaro, e cada uma dessas apontava o poder de Jesus e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. E essa mesma autoridade no nome de Jesus está sobre a sua vida, sobre a minha vida, através do Espírito Santo. E nós precisamos buscar essa autoridade. Nós precisamos crer que Deus já colocou dentro de nós essa autoridade para que no nome dEle você cure, porque no nome dEle você expulse demônio. Mas você tem que crer, tem que almejar, não para a sua própria glória, mas para glorificar aquele que é digno de glória, que se chama Jesus Cristo. Lucas 7, 14 e 15 vai dizer: e chegando-se tocou o esquife, e os que o levaram pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando a cena daquela mãe desesperada, seu filho morto por algumas horas já, indo para enterrar. E quantas mães estão desesperadas pelos seus filhos que estão aqui, jogados na sociedade, esperando que alguém chegue, através do Espírito Santo, e toque nessa pessoa que está morrendo aos poucos. Isso só vai acontecer quando eu e você fizer. E por que não acontece? Porque muitas vezes falta fé. Muitas vezes falta fé para que o milagre aconteça. Fé daquele que quer receber e a fé daquele que está orando. E aí não acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia vai dizer: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já pegou o grão de mostarda e viu quão pequeno ele é? Ele é minúsculo. Mas se Deus está nos dizendo, se você tiver fé do tamanho desse grão de mostarda, você fará coisas em nome de Jesus. Mas a obediência. O que Samuel vai falar para Saul? É melhor obedecer do que sacrificar. Se você obedece, você não precisa sacrificar. O sacrifício vivo se entregou em amor à sua vida. O perfeito sacrifício, o melhor que Deus tinha para oferecer, em troca da minha e da sua vida, já foi entregue.
O preço já foi pago. E o que falta para a gente acessar? O que falta para a gente viver os sonhos e os planos de Deus? Obediência e posicionamento. João capítulo 11, 25 vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a pessoa esteja em pecado, ainda que a pessoa esteja desviada, se ela crer, se você buscar, em nome de Jesus, você vai alcançar e vai resgatar ela. Não é só na morte física, mas sim na pessoa que se desviou, na pessoa que deixou de seguir a Jesus Cristo. Salmos 34, 18 vai dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor. Você está perto de Jesus? Você tem andado com as multidões que te aproximam de Jesus? Você tem confessado teus pecados a Jesus? Tem buscado não cometê-los mais? O Espírito Santo tem gerado dentro de você frutos de arrependimento? Se isso tem acontecido, continue. Estamos no caminho correto. Estamos na mesma direção que Deus quer, que é gerar arrependimento. Ministério de Louvor, por favor. Salmo 35 vai dizer: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dificuldade que passamos, ela dura uma noite, ou deveria durar uma noite. Mas a alegria do Senhor se renova, ou a alegria do Senhor é a nossa força. O que tem feito você parar na caminhada? O que tem feito você não estar com Jesus? Ou você vive de um culto por mês? Ou você vive de um domingo por semana? Nenhum de nós aqui almoça ou janta ou faz uma refeição só por semana. E assim é a nossa vida espiritual. Assim é a nossa intimidade com Deus. Não, eu vou uma vez por semana, Douglas, na igreja. Uma só. Alguém me perguntou: tu vai na igreja?